Olá, moçada! Tudo bem com vocês? Eu queria hoje conversar um pouquinho com vocês sobre algumas coisas, sobre a cidadania italiana, que eu recebo muitas mensagens, né? Perguntando sobre o sobrenome, a origem do sobrenome, porque muita gente, através do sobrenome, descobre a região da onde vem o seu antepassado para poder pegar a cidadania. E muita gente tem dúvida, né? Ah, mas o meu nome é italiano, isso quer dizer que eu tenho direito à cidadania? Ah, eu tenho os meus bisavós italianos, mas eu não tenho o sobrenome deles. Eu não posso pegar a cidadania por causa disso? Muita gente tem esse tipo de dúvida e eu resolvi fazer um vídeo falando sobre isso. E falando também sobre as eleições que aconteceram agora no Brasil e os brasileiros que estão fora do Brasil, né, têm suas sedes eleitorais em cada país onde se encontra. Aqui na Itália não é diferente, nós também temos as nossas sedes, que são os consulados brasileiros aqui na Itália. Eu também gostaria de contar um pouco para vocês como é que foi isso, né? Então vamos começar pela cidadania, né? Que muita gente me escreve e tem essa dúvida. Ah, eu tenho sobrenome italiano, isso quer dizer que eu posso pegar a cidadania? Sim, se você tiver como comprovar que você realmente é um descendente de italiano, você pode sim pegar a cidadania. Muita dúvida também que as pessoas têm é que às vezes, e muitas vezes eu diria, o sobrenome está escrito errado. Por quê? Porque quando os italianos chegavam ao Brasil, que os escrivãos pegavam os dados dos italianos, eles não tinham aquele cuidado de entender bem e escrever corretamente os sobrenomes. Então eles escreviam o que eles entendiam. E tem sobrenomes que assim mudaram completamente. Eu conheço uma família que a família originária se chamava Melianto. E quando essa família chegou no Brasil, o escrivão entendeu Emiliano. Então o sobrenome dessa família ficou Emiliano e não Melianto. E ainda tem uma outra parte da família que eles entenderam Meliande. Então, assim, é a mesma família, só que uma parte tá escrito, né? O sobrenome está escrito como Meliande e a outra parte como Emiliano. Então, para vocês verem como os escrivãos erravam, eles não tinham esse cuidado de prestar atenção, de verificar se o sobrenome estava correto. Eles colocavam nos documentos aquilo que eles entendiam. Então tem muito italiano no Brasil, descendentes de italianos, que estão com o sobrenome errado. Tem desde esses que o sobrenome assim mudou completamente e tem aqueles que de repente falta um T, falta um Z, porque tem muitos sobrenomes aqui e palavras em geral que tem o duplo, a letra dupla, né? Então, assim, muitos sobrenomes também estão errados, estão com um T só quando deveriam ter dois, enfim. E como se resolve esse problema? Eu conheço gente que teve problemas quanto a isso na hora de fazer a cidadania, porque é como se fosse uma outra pessoa, né? Se a família, sei lá, do teu descendente, do teu ascendente se chama Melianto e o teu sobrenome tá Emiliano, claro que o que vai parecer para a Itália? Que você não pertence àquela família, então você não tem o direito à cidadania italiana, não é isso? Então o que acontece? Você tem que mudar a tua documentação toda para o sobrenome correto. Então você tem que correr atrás da documentação do seu parente italiano para poder comprovar que você é daquela família, né? Então, assim, se é do teu bisavô, você tem que ter o documento do teu bisavô
e mostrar a descendência até você, para eles entenderem que realmente você é bisneto daquela pessoa, tá? É um exemplo que eu tô dando aqui. Depois que você tem essa documentação, você tem que entrar com um processo de mudança do sobrenome. Para você pegar os teus documentos italianos, você tem que ter o sobrenome igual ao do teu ascendente, né? Assim, tem que mudar o sobrenome para aquele sobrenome. Ou então, como eu disse antes, comprovar que você é descendente daquela pessoa, né? Então, esse é um fato. Agora, tem pessoas também que me escrevem que dizem: ah, mas eu não tenho sobrenome, eu não tenho esse sobrenome, porque com o decorrer do tempo, o meu sobrenome mudou, né? Meu pai casou com a minha mãe, meus avós, até chegar lá no antepassado italiano. Então, meu nome mudou, meu sobrenome mudou, não tenho o sobrenome do italiano. Então, a mesma coisa, né? No caso que você não tem o sobrenome, você tem que mostrar a tua ascendência. Agora, eu não sei exatamente até onde vai a descendência. Quer dizer, não é que você pode pegar, pelo menos o português é assim, né? Porque eu também sou cidadã portuguesa, eu tenho 3 cidadanias. A portuguesa é a minha descendência de origem, e a italiana é porque eu me casei com um italiano, né? Então, quando eu tirei a minha portuguesa, era só até o avô, se eu não me engano, né? Não dava para você pegar do bisavô, do tataravô, era até o avô. E essa lei mudou agora, porque na época que eu fiz, você tinha que estar com um descendente do português vivo. Por exemplo, a minha prima queria tirar a cidadania portuguesa, naquela época, né? Agora mudou um pouco e ela já conseguiu tirar, mas naquela época ela queria tirar a cidadania, só que a mãe dela era falecida. Então, ela não podia pegar a cidadania da minha avó, dos meus avós, né? Porque foi quebrada a corrente. Tinha que ter o descendente direto do português. Já o meu caso eu pude tirar porque minha mãe era viva e era a descendente direta. Mas essa lei agora mudou e agora dá para você pegar até o mesmo tendo já falecido aquele descendente que é descendente do português original, né? Então dá para você pegar aí até o avô. Já a italiana, eu não tenho muita certeza até onde vai. Eu não sei se é bisavô. Eu sei que é um pouquinho mais do que a portuguesa. E não tem esse problema, né, do descendente direto do italiano ter que estar vivo. Não precisa disso, você pode tirar. Mas eu acho que é até o bisavô. Então, assim, essas pessoas que me perguntam, eu não tenho um nome, mas o meu tataravô era italiano. Eu não sei se você vai conseguir tirar sendo uma descendente tão longe do italiano. Aí você teria que se informar, né? Porque assim, eu faço essas pesquisas na internet de sobrenome e tudo, mas eu não sou uma experta disso. Eu não trabalho com cidadania, eu não corro atrás dos documentos para tirar cidadania para as pessoas. Entende? Então, assim, você teria que procurar um despachante, uma pessoa que trabalha com isso, para poder dar para vocês as informações corretas de como proceder nesse sentido de você não ter o sobrenome do italiano, né? Você teria que se informar. Mas pelo que eu sei, você provando que é descendente, acho que até o bisavô, volto a dizer, não tenho certeza, vocês teriam que ver com uma pessoa que trabalha realmente com isso. Você pode ter a sua cidadania italiana sim, mesmo que você não tenha o sobrenome do teu antepassado. E agora vamos falar um pouquinho como é que aconteceram aqui as eleições, né, do Brasil. Eu não voto porque eu não passei o meu título para cá, para a Itália ainda. E sinceramente eu não tenho muita vontade de passar, porque o que acontece?
São dois os consulados brasileiros aqui na Itália. Um é em Milão e outro é em Roma. Então, os brasileiros que moram no sul da Itália, eles vão em Roma, porque é mais próximo. E quem mora no norte vai em Milão, porque é aquele mais próximo. E assim, eu acho que nesse aspecto o consulado brasileiro deveria mudar esse esquema, porque fica super cheio, né? Como eu disse para vocês, eu não voto, eu não fui, mas eu tenho amigos brasileiros aqui e eu vi na internet, porque eu sigo muitos brasileiros que moram aqui, né? Que eles foram no consulado para votar. E tava uma fila, gente, dava 3 voltas no quarteirão. 3 voltas. Uma amiga minha disse que chegou lá 8h30, ela só conseguiu votar meio-dia. E foi esse inferno o dia inteiro, tanto lá em Milão quanto em Roma. Mas por quê? Tem muito brasileiro aqui, né? Eu acho que os brasileiros não é só na Itália, estão invadindo aí vários países, né? Portugal, Espanha, enfim. Tem muito brasileiro aqui. Então eu acho que eles deveriam abrir zonas eleitorais em todas as cidades. Eu acho um absurdo a gente ter que se descambar para Milão ou para Roma para votar. Ter que enfrentar uma fila imensa, né? Ficar esperando horas e horas para poder votar. Não seria mais fácil se o consulado brasileiro abrisse zonas eleitorais em todas as cidades, já que a procura é tão grande, né? A demanda de brasileiros aqui é enorme, ia facilitar a vida de muita gente, né? Então, assim, a gente que mora aqui no norte, que tem que ir para Milão, tem que pegar o trem ou ir de carro, e lá em Milão é horrível para estacionar, gente, horrível, ainda mais na área ali onde está o consulado, que é pleno centro de Milão. Então, é quase impossível você estacionar. Aí você tem que, ou então você tem que pegar o trem, que seria o meu caso, né? Sair de casa super cedo, ficar numa fila o dia inteiro, num domingo. Quer dizer, eu acho absurdo isso. Eu acho que o consulado tinha que se preparar melhor, né? Abrir zonas eleitorais em todas as cidades, já que é um país que tem tantos brasileiros, né? E isso para tudo, não é só para votar não. Quando a gente quer refazer o passaporte, aí você tem que ir lá. Quando você precisa de algum documento, você tem que ir lá, né? Porque não tem esse serviço em todas as cidades, só são nessas 2 cidades da Itália, né? Eu não sei como é que funciona nos outros países, mas aqui na Itália é assim, você tem que se descambar ou para Roma ou para Milão. Então, tava um absurdo de cheio, né? Quem foi teve que esperar muito. Então, eu achava, né, que o consulado deveria se organizar de uma maneira diferente e fazer outras zonas eleitorais para as pessoas que não moram nessas 2 cidades. Mas, enfim, né? Vamos ver se um dia isso muda. E outra coisa que eu queria comentar aqui para vocês, que eu acho muito engraçado, gente. Engraçado se não fosse trágico, porque na verdade é uma situação meio trágica, né? Outro dia eu tava no Instagram, tava acompanhando um rapaz que dá dicas de exercício físico, de alimentação, né? Como eu tô em dieta agora, tô muito ligada nessas coisas, alimentação natural, enfim. E ele tava lá no Stories, falando sobre isso, né? Falando um pouco do método dele, falando da alimentação e tal. Aí depois, no Stories sucessivo, ele colocou um comentário que fizeram sobre esse vídeo que ele estava fazendo, né? E aí a pessoa colocou assim: tira essa blusa vermelha, porque ele estava de vermelho, né? Aí ele fez um stories falando: gente, por que eu tenho que tirar minha blusa vermelha? É a minha cor preferida, eu adoro essa cor e não tem nada a ver com política, né? Porque eu não falo aqui de política, nunca falei e nunca falarei, porque o meu foco aqui é ensinar para vocês dicas de alimentação, dieta. Eu tô aqui para isso, não tô aqui para falar de política, nunca coloquei aqui nada sobre política. Então, assim, a minha cor vermelha que eu estava usando no vídeo era simplesmente porque eu gosto de vermelho, não tem nada a ver com política, né? Agora eu não posso usar a minha cor preferida
porque algum fanático liga isso ao fato político. E aí eu me coloquei no lugar do rapaz, né? Eu falei assim, gente, eu também adoro a cor vermelha, né? Porque é uma cor que tá na minha paleta de cores, é uma cor que me favorece muito. Então, eu também tenho várias roupas vermelhas, né? E eu não vou deixar de usar vermelho, como ele bem disse, por causa de um fanático, né? Que acha que vermelho tá ligado ao partido tal, né? A mesma coisa verde e amarelo, né? Agora vem a Copa aí em novembro, quer dizer, a gente não pode se vestir de verde e amarelo para torcer para o Brasil na Copa, porque fanáticos acham que essas cores estão ligadas a algum partido, a alguma pessoa, a algum político. Gente, pelo amor de Deus, o que está virando isso, né? A sociedade tá doente, tá todo mundo, sei lá, fanático, surtando, sei lá o quê. Né? Vamos parar com isso, não tem nada a ver uma coisa com outra. Agora a gente não pode usar a cor que a gente gosta, porque pessoas acham que você é do partido tal, do partido X, Y. Gente, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Isso está ficando doentio, doentio, né? Eu também não estou aqui para falar política, não levanto bandeira de ninguém, nem de X, nem de Y. Não levanto bandeira, o meu foco aqui não é esse, né? Completamente diferente, nada a ver. Antigamente o voto era secreto, né? Ninguém ficava falando, porque eu votei no fulano, eu votei no cicrano. Ninguém falava, o voto era secreto. Agora todo mundo fica falando e levantando bandeira e atacando o outro. A gente não pode nem usar a roupa e a cor que a gente gosta. Que é isso, gente? As pessoas estão ficando doentes, né? Então, vamos refletir um pouco, né? Tá tudo tão exagerado, tudo agora é exagerado demais, tudo cria-se mimimi, discussão. Tá difícil, viu? Tá cada vez mais difícil conviver em sociedade. É uma coisa impressionante. Então é isso, gente. Eu espero ter ajudado aí as pessoas que me fazem essas perguntas sobre cidadania. Espero ter esclarecido alguma coisa. E se vocês têm coisas muito específicas, né? Eu recomendo que vocês procurem um despachante, uma pessoa que trabalhe realmente com cidadania para poder dizer para vocês, informar direitinho como se deve fazer todo o procedimento, documentação que vocês precisam, né? Porque assim vocês ficam certos do que realmente vocês precisam para dar entrada na cidadania de vocês, né? E fica aqui também a minha sugestão para os consulados brasileiros aqui na Itália, né, de abrirem zonas eleitorais em todas as cidades, porque a demanda é muito grande, nós somos muitos aqui, temos muitos brasileiros aqui. Então, ter só 2 zonas eleitorais nos consulados de Milão e Roma, eu acho muito pouco. E aí acontece isso, da pessoa ter que ficar muito tempo na fila para poder votar. Então fica aí a minha sugestão, né? E esperando que essa fase crítica, difícil, passe, né? Porque agora a gente não pode falar nada, não pode comentar nada, porque tudo vira discussão e tá bem difícil conviver socialmente, né? As pessoas cada vez vão se isolar mais, porque tem medo de falar, tem medo de colocar o que pensam, porque um não respeita o outro, né? Isso tudo por quê? Porque não existe o respeito. Eu penso de uma maneira, de repente você pensa de outra maneira, e a gente não vai discutir por causa disso, não vai brigar, né? Eu respeito a sua opinião, você respeita a minha, e tá tudo bem. Vamos viver na paz, minha gente. A vida é tão curta, né? Vamos curtir as coisas boas da vida enquanto a gente está aqui. Vamos fazer amizades, vamos ser gentis um com os outros, educados, porque é isso que fica, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.